Oi, pessoas criativas! Nesse vídeo eu venho responder uma pergunta da Ana Paula, lá de Minas Gerais. A dúvida que ela trouxe é sobre ponto decorativo da máquina doméstica. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer algumas dicas de onde usar os pontos decorativos. Vou te dar alguns exemplos de materiais que tu pode aplicar o ponto decorativo mesmo utilizando a máquina doméstica. E vou te trazer também algumas dicas de qual a melhor forma funcionou para eu fazer o ponto decorativo nas minhas peças. O meu nome é Simone Rodrigues e seja muito bem-vindo ao meu canal de costura criativa com retalhos e trapilhos. Então, vem aprender, vamos fazer! Vamos iniciar as dicas de onde usar e em que usar o ponto decorativo. Esse daqui ele é um jeans, ele é bem macio e bem fino. Então, eu coloquei na parte de trás, eu coloquei uma entretela para o bordado, né? Esse daqui são retalhos, né? São retalhos que eu costurei e no meio eu coloquei o ponto decorativo para poder disfarçar as emendas, né? E eu achei assim que ficou bem legal, bem interessante. Quem olha de longe nem parece que foi emendado. E aí depois que já estava tudo bordado, tudo pronto, eu coloquei mais uma entretela com cola para poder também ter uma estrutura boa para poder fazer um estojo, uma nécessaire. Esse daqui, ele é uma napa. Ele é como uma napa, né? Mas ele também é da indústria da moda para fazer roupa. Se tu olhar aqui, olha, são retalhos que eu costurei. Eu não utilizei nem a entretela, nem o TNT, né? Não utilizei nada, mas funcionou, eu acredito que porque o ponto ele tem uma largura boa, né? Porque o que acontece? Se tu olhar bem esses pontos, eles são bem diferentes dos pontos que vêm normalmente na máquina mecânica doméstica. Porque existem duas máquinas domésticas, a mecânica e a eletrônica. E o diferencial que eu percebi entre as duas, que é bem importante, é a variedade do ponto decorativo, que a máquina eletrônica traz mais variedades do que a mecânica. Também a largura do ponto ela é maior na eletrônica do que na doméstica. Na eletrônica ela vem com 7 milímetros de largura e tu pode ajustar para menos. Na máquina mecânica doméstica, normalmente ela já vem definida 5 milímetros de largura o ponto. E tem algumas que tu não tem a opção de diminuir, né? Tu tem que usar sempre aquela mesma medida. Esse daqui é outro que eu já fiz, já tem uma estrutura melhorzinha, porque eu já coloquei um TNT aqui atrás, mas também são retalhos que eu costurei e no meio da costura eu coloquei o ponto decorativo. Esse daqui, ele é de brim, né, que eu também fiz um teste para fazer um tapete. Então, tudo isso são retalhos que eu fui costurando e coloquei na costura, eu coloquei o ponto decorativo. E atrás eu utilizei como entretela um retalho de uma toalha de mesa. E aí eu posso fazer um tecido inteiro, na verdade, com esse tecido eu posso fazer o que eu quiser, uma bolsa, uma mochila, né? Nesse caso aqui é para fazer um tapete. Esse daqui foi um dos primeiros que eu fiz. Ele é um brim, é um retalho de uma calça, mas esse, como foi o primeiro, eu não utilizei a entretela atrás e nem o TNT, nada, né, como base. Então, se vocês olharem bem a diferença que fica, quando eu digo de estruturar o tecido, é isso aqui que eu falo, olha. Se tu olhar aqui, eu já usei uma entretela e tu vê que o tecido ficou bem lisinho. Não ficou com muitas ondas. Esse daqui, que já não tem a entretela atrás, tu vê que ele ficou com essas ondas aqui. Esse daqui também é outra variedade de ponto que tem a máquina eletrônica. Esse daqui já foi a máquina mecânica, é o simples zigue-zague, sendo que eu usei a agulha dupla para provar. Aqui também eu usei também a agulha dupla aqui. Essas peças aqui, elas foram as primeiras que eu fiz. Então, aqui eu coloquei o ponto decorativo em forma de meio círculo. Aqui eu já coloquei uma renda. Aqui eu coloquei essa linha de crochê, que é um pezinho apropriado que tem para poder colocar por dentro do pezinho a linha e vai costurando em zigue-zague. Esse daqui foram já testando também a máquina eletrônica.
né? Se vocês verem, tem bastante falha, não tem nem forro, porque na época eu não sabia colocar forro, não coloquei aqui a entretela atrás, né? Mas funcionou por conta de que o tecido ele é bem grosso. E também o ponto decorativo ele é bem largo. Eu acredito que é por isso que funcionou. Mas os outros testes que eu fiz também, eu vi que é importante colocar a entretela atrás. Essa daqui é a mais recente, né? Daquele mesmo tecido que eu mostrei para vocês, utilizando o retalho. Então, para vocês terem ideia como é que fica numa peça, né? Aqui também usando retalho de jeans, de um outro jeans com mais estrutura. Aqui dentro eu já utilizei o retalho de uma camisa. Então, essas são algumas dicas que eu trouxe para vocês de onde usar e em que usar. Pelos testes que eu já fiz, é possível aplicar em todo o material têxtil, até mesmo em couro, né, em corina. O primeiro tecido que eu vou utilizar para mostrar para vocês o ponto decorativo é esse tecido, que é como uma napa. Quando tu vai costurar, aqui tá todos os retalhos. E o que tu vai fazer? Tu vai abrir a costura, vai vincar, ou tu pode passar e coloca a entretela ou o TNT. E aí a gente vai passar a costura decorativa bem no meio, aonde a gente costurou o retalho. Aqui no pezinho, ele tem uma guia, bem aqui, ó. O outro pezinho, que é no caso, se tu não tem esse pé patchwork, se tu tem esse pezinho comum, a tua guia vai ser essa linha aqui. Então, a costura, ela tem que passar, no momento da costura decorativa, tem que passar bem aqui no meio. Eu vou estar utilizando a letra E no comprimento do ponto número 1 e a largura o número 5. Quem não tem os três botões, quem tem só 2 botões na máquina, é porque não ajusta a largura do ponto, que é até 5 milímetros, na maioria das máquinas comuns domésticas é 5 milímetros. A costura está na direção da guia. Aqui do outro lado, a costura está aberta e embaixo vem a entretela ou TNT. E assim ficou o nosso primeiro ponto decorativo. Assim fica do lado de trás. Agora, eu vou estar utilizando a letra D da minha máquina, esse ponto. Então, aqui, vamos novamente. Temos a costura na direção da guia, que tá bem aqui. Já tenho a costura aberta por baixo. E tenho a minha entretela ou TNT. E assim ficou o nosso segundo ponto decorativo. Temos aqui o primeiro, temos aqui o segundo. E aqui eu vou deixar para fazer um com a agulha dupla. Agora eu vou mostrar para vocês o mesmo ponto que eu fiz aqui, eu vou fazer com a linha que é apropriada para máquina de bordado. E também a gente vai aproveitar, como aqui ficou bem largo o TNT, aí eu já nem preciso colocar embaixo. Eu já vou aproveitar para passar por aqui o outro ponto decorativo. E o outro detalhe também que eu quero mostrar para vocês é que no caso da costura, quando tem a costura, a nossa guia é a guia do pezinho, né? A gente tem que passar a costura por aqui para ir se guiando. Agora, a gente vai se guiar aqui na lateral do pezinho, né? Quando as pessoas dizem assim, é um pé de máquina, é disso que tá falando. Aqui vai ser a nossa guia, a gente vai passar esse ponto decorativo que já está aqui, a gente vai se guiar por aqui, vai ter que passar aqui pelo lado. E ficou assim. Aqui tá o lado do avesso.
Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no outro ponto que a gente já costurou. E vamos usar como guia a lateral do pezinho. E ficou assim, né? E assim já vai ficando a nossa base. Falta só a costura aqui que a gente vai fazer com agulha dupla. Agora, nós vamos usar o retalho de jeans, tá? Eu já tenho aqui o meu TNT, ou no caso, se tu tiver entretela. A gente vai voltar a usar a guia do pezinho. A gente passa uma linha com giz ou com um lápis que apareça bem pouquinho. E aí, vamos passar a costura por aqui. E ficou assim. Agora, eu vou fazer o outro ponto, vou utilizar como guia o meu pezinho de máquina. Igual como a gente fez na napa, né? Vou passar o pezinho de máquina aqui nesse limite. E assim vai ficando nossos pontos decorativos. Agora, a gente vai fazer o primeiro ponto com agulha dupla. Eu escolhi o ponto mais simples e comum que a maioria das máquinas domésticas tem, que é o zigue-zague. Eu ajustei a largura do ponto em 4 milímetros. Aqui, o comprimento eu deixei no número 1. A nossa guia vai voltar a ser a guia do pezinho, que tá aqui. Aqui embaixo eu já tenho a costura aberta e o TNT ou a entretela. E assim ficou o ponto. E já tá assim a nossa base. E aqui eu tô utilizando os pontos básicos que a maioria das máquinas domésticas tem. Agora, eu vou mostrar pra vocês no retalho do jeans. Eu troquei já a cor da linha, eu vou estar utilizando um verde vibrante e um rosa. E vou estar utilizando o mesmo ponto, zigue-zague, com agulha dupla. Ficou assim. Então, aqui, você pode notar as cores mais definidas. Ficou um ponto diferente por conta da agulha dupla. Agora, a gente vai provar esse ponto com agulha dupla, que também é um tipo de zigue-zague, né? Agora, a gente vai ver como é que vai ficar na agulha dupla, a gente vai fazer aqui no jeans. E aí, ficou assim, você vê como fica já diferente? Eu fiz aqui também uma amostra num retalho da napa que a gente estava costurando. Então, assim vai ficando os pontos decorativos. E agora, a gente vai fazer o ponto decorativo em um retalho de couro. Uma dica importante, eu estou utilizando a agulha apropriada para costurar couro. Se você for no comércio procurar, olha, eu quero agulha para costurar couro, para máquina doméstica. E aí, você vê a numeração, no caso aqui eu estou usando a número 14, que serve para várias espessuras de couro. Então, já coloquei aqui o retalho de couro, já coloquei aqui o retalho de TNT, ou no caso, se tu tiver a entretela. Eu vou utilizar esse ponto, que foi o primeiro ponto que a gente utilizou. Ficou dessa forma. Eu, inclusive, fiz 2 linhas, né, para ficar bem acentuado. A parte de trás fica assim. Então, é possível costurar o couro também na máquina doméstica. Não só uma capa, mais 2, se tu for fazer uma bolsa e for costurar, basta ter a agulha apropriada. Agora, a gente vai utilizar esse ponto aqui, que é o segundo ponto que a gente fez, que é o ponto colmeia, e vamos ver como é que fica no couro. E ficou assim. Eu já fiz 2 linhas para vocês verem também. É o mesmo ponto. Só que com a diferença que a primeira linha, o ponto tá menor, o comprimento do ponto tá menor.
Então, ele fica mais juntinho. E aqui o comprimento do ponto está maior, ele fica mais aberto. Você vê como já dá uma diferença? É o mesmo ponto, sendo que eu só alterei o comprimento do ponto e ficou 2 desenhos diferentes. Gostou das dicas? Se tu queres aprender mais sobre costura criativa com retalhos e trapilhos, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que tu possa ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no YouTube. Dá teu joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas que queiram aprender mais sobre costura criativa com retalhos e trapilhos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!